Olá, olá, turma do oitavo ano. Mais uma vez aqui o professor Franciberto Siqueira com vocês aqui para juntos estudarmos. Que foi que a gente viu, que a gente iniciou nas aulas anteriores? Iluminismo. Primeira aula a gente viu o conceito do que é iluminismo. Na segunda aula, que foi a aula passada, lá da sexta-feira passada, a gente viu alguns autores iluministas, os seus pensamentos, tanto é que ficou aí um resumo para vocês fazerem. Vamos lá. Hoje, dando continuidade ao estudo do iluminismo, vamos dar aqui um print aqui para nós entender o que era que estava acontecendo na Europa naquela época do século XVIII. O iluminismo foi um movimento social, filosófico, cultural e científico que ocorreu em meados do século XVII e se aprofundou no século XVIII na Europa, lá nos países da Europa, lá pela França, a Inglaterra e os demais outros países. Mas hoje a gente vai ver algumas definições de alguns temas a vocês. Quem foi que já fez pesquisas em livros? Quem é que já ouviu falar em enciclopédia, né? Porque hoje, quando se passa uma questão na escola que algum de vocês não sabem o significado, não sabe o que é, a gente corre para onde? Pronto, a gente vai lá no Google e digita lá. E a gente pergunta, mas nem sempre foi assim. No século XVIII, não existia nem livros. Os pensadores iluministas tiveram uma brilhante ideia, né? Uma brilhante ideia de criar uma enciclopédia. O que era essa enciclopédia? Era juntar todos os conhecimentos da época num único volume. Ou seja, fazer um livro onde reunisse conhecimentos de medicina, de matemática, de história, de arte, de música. A enciclopédia foi uma criação lá do francês, do Diderot, um cara chamado Diderot, teve essa brilhante ideia de reunir todos os conhecimentos baseando-se na razão e difundir esses conhecimentos no meio da sociedade através da enciclopédia. O objetivo dos enciclopedistas era catalogar todos os conhecimentos, porque até então, antes dos iluministas, o conhecimento era restrito unicamente às pessoas, aos nobres da Igreja Católica, aos reis. Então, a sociedade não tinha acesso a conhecimento, né? Hoje não, hoje você tem aí o seu celular na mão, você pode pesquisar do que for, você vai ter acesso a todas as informações. Mas na época do iluminismo, lá no século XVIII, na Europa, isso era coisa de outro mundo, não existia isso. Por isso, os escritores e pensadores iluministas, especificamente o Diderot, um cara chamado Diderot, né, lá da França, teve essa brilhante ideia de criar a enciclopédia. Como o nosso tema aqui é o iluminismo, vamos se situar aqui, vamos contextualizar o iluminismo novamente. A Europa estava vivendo essa grande transformação de pensamentos culturais, filosóficos, científicos e religiosos, mas ao mesmo tempo existiam os reis absolutistas que estavam governando aos países da Europa. Tem um tema aí no livro didático de vocês, no livro didático, especificamente na página, deixa eu dar uma olhada aqui, só para a gente, página 30. Na página 30 vai falar sobre os déspotas esclarecidos. Quem é de vocês que já ouviu falar sobre déspotas esclarecidos? Vamos lá, vamos analisar logo a palavra. Déspotas se refere aos reis. Esclarecidos se refere a esclarecer. Então, os reis que estavam se esclarecendo, estavam tentando mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, o que foi esse despotismo esclarecido?
foi um movimento que aconteceu lá na Europa, nos reis absolutistas, que tentaram adequar a sua monarquia aos pensamentos iluministas, certo? Os reis estavam percebendo que esses pensamentos iluministas estavam tomando conta do povo. Então eles pensaram o seguinte: então nós vamos ter que nos adequar a esses pensamentos, nós vamos ter que inserir alguns quesitos dos pensamentos iluministas nos nossos governos, no nosso reinado. Então, déspotas esclarecidos foram os reis lá da Europa que tentaram adequar ao seu reinado com os pensamentos. Os objetivos dos déspotas esclarecidos era utilizar pensamentos racionalistas, pensamentos de liberdade e pensamentos de progresso, que era o que norteava os pensamentos iluministas. Então, déspotas esclarecidos, lembre bem, os déspotas esclarecidos foram reis que tentaram adequar a sua monarquia aos pensamentos iluministas. O que eles tentaram implementar, eles tentaram se adequar a vários pensamentos iluministas. Bom, turma do 8º ano, a gente vai postar aqui um vídeo para que aprofunde o conhecimento de vocês sobre esse tema, um vídeo auxiliar, tá certo? Espero que vocês assistam esse vídeo e os demais que eu irei colocar, façam as atividades no caderno de vocês. Essas atividades, elas servirão como forma de avaliar cada aluno, certo? Boa tarde a todos e até a próxima aula.